Eu acho que tu tocou num ponto que é muito crítico para mim, Norma, que é essa colaboração. É o fato da gente ter outras pessoas para somar e também aumentar esse engajamento em prol da informação que é cientificamente confiável, que tem uma metodologia adequada, enfim, tem qualidade científica, né? Então, eu vejo assim esse enfrentamento de fake news como algo colaborativo também, e que quanto mais pessoas a gente tiver fazendo isso, checando esses conteúdos e somando nessa checagem e no compartilhamento, melhor. Outro ponto que eu acho que é importante é a gente, em paralelo a essa checagem, a ir lá ver o que está errado naquele trabalho, o que não foi bem feito e tudo mais, é a gente também entender como esse ecossistema se configura, né? Eu acho que é importante também, e eu queria celebrar vários grupos de pesquisa que se dedicam a estudar o ecossistema da desinformação. Como é importante entender como essas fake news são criadas, o que motiva uma pessoa a acreditar numa desinformação, por mais diferente e absurda que ela possa soar, né? Então, eu acho que entender esse ecossistema importante é algo que eu venho dedicado pelo menos uma fraçãozinha assim do meu tempo a ler, a tentar entender, a estar dentro desses grupos de discussão para aprender, porque isso traz um valor muito grande na hora dessa checagem, na hora de a gente sintonizar essa conversa com as pessoas, né? Outro ponto que eu venho sempre também exercitando é a empatia, né? Quando chega uma pessoa para mim com alguma desinformação, muitas vezes essa conversa é agradável, a pessoa ela é super respeitosa, ela tá te ouvindo, ela pode não concordar contigo, mas ela tá ali trazendo argumentos, e tu vai entendendo como é a linha lógica dela, vai colocando ela novamente naquele benefício da dúvida. Eu acho que isso é muito mais importante do que entregar ali a informação digerida e pronta. É a pessoa começar a se questionar sobre aquela informação, né? Ela voltar a entrar num patamar de questionamento, porque muitas vezes isso pode ser suficiente para ela mesma também começar a fazer a sua própria investigação e começar a ter as suas respostas também. Então, muitas vezes isso acontece e é super interessante essa troca. Mas por vezes, né, a gente tem uma pessoa que muitas vezes está tomada por uma insegurança, ou muitas vezes já está muito com o seu pensamento fechado numa narrativa e entende que aquela conversa que tu está tendo com ela, numa tentativa de trazer para esse benefício da dúvida, é um conflito direto com a ideia dela, com a ideia do grupo que ela sente pertencente e até mesmo contra ela, né? Muitas pessoas levam isso para o pessoal e aí muitas dessas discussões acabam perdendo respeito, sendo difamatórias, enfim, ganhando uma característica muito triste, né? Mas são nesses momentos que eu também tento sempre exercer essa empatia de entender que existem sim pessoas que acabam se beneficiando diretamente dessas fake news e, portanto, existem objetivos por trás desse compartilhamento, mas tem muitas pessoas que estão tomadas por essa insegurança, que têm essa sensação de pertencimento com esse grupo e, portanto, com essas ideias. Então, eu tento sempre entender esse ambiente e nunca faltar com esse respeito, né? Acho que é o mínimo que a gente deve para qualquer outra pessoa é o respeito, mesmo se a pessoa não estiver nos respeitando. Então, eu tento sempre manter esse diálogo para ir tentar desarmando um pouco a pessoa e, assim, tentar estabelecer um diálogo. Em algumas vezes a gente consegue, em outras vezes, realmente, assim, a gente chega num limite onde não conseguimos mais passar, porque a própria pessoa não permite, né, essa passagem. Então, são pontos assim que eu acho que são importantes para quem estiver começando ou quem estiver dentro dessa trajetória aí no combate às fake news. Óbvio que não existe um único caminho, esse é o caminho que eu venho trilhando e que em alguns momentos ele parece trazer resultados bem positivos, mas eu particularmente acho que quando a gente consegue não só entender assim como a pessoa está pensando, criando essas linhas lógicas, mas estabelecer um vínculo com ela, né? Um vínculo a partir desse diálogo e muitas vezes um vínculo de confiança, não de confiança dela acreditar piamente, cegamente no que eu estou falando, mas sim de que ela está num ambiente seguro ali onde ela pode conversar sem ser julgada, sem ser taxada de qualquer rótulo. Quando esse vínculo é estabelecido, acho que é onde a gente consegue ter mais assertividade em compartilhar coisas, né?
E daí a própria ciência se encarrega de se mostrar presente nesse momento e de como as suas evidências são fortes o suficiente perante a essas narrativas, né? Chega um ponto em que os questionamentos acabam se afunilando. Então, mesmo a pessoa não concordando, ela pelo menos vai ser um pouco mais questionadora sobre aquele assunto e ter menos certeza sobre ele também.